Ciao a tutti, eu sou Cesare Barrichello e estou aqui para mais um Cucina Abondante. E eu começo já com uma receita maravilhosa que eu tenho aqui para vocês, que é um pão de minuto. Esse pão é feito totalmente nessa travessa e ele vai recheado com marmelada, com doce de leite ou chocolate ou o recheio que vocês quiserem. E é aquele pãozinho para fazer bem rapidinho, para ficar pronto, para ser comido logo. A minha convidada de hoje é a empresária Marli Rigo, da loja La Marli. Ela vai estar no final do programa contando toda a sua trajetória de vida e o que fez com que ela se tornasse essa empresária tão importante que ela é para o nosso cenário de Santa Maria, região sul do Brasil. O Moinho Santa Maria buscando atender a necessidade cada vez mais específicas, seja no uso doméstico, seja para os segmentos comerciais ou industriais de clientes das regiões sul e sudeste do Brasil. Consolidando o Moinho Santa Maria na preferência de regiões aonde atua, parceira de quem faz da farinha o seu dia a dia ou o seu trabalho. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Você sabe a importância de uma empresa de contabilidade para o seu dia a dia? A falta de gestão afeta e prejudica a sua saúde financeira, pessoal e empresarial. Controller, contabilidade e assessoria. Contabilidade de confiança. Rua Vale Machado 1034. Fone 55 3025 7756. Controller, contabilidade e assessoria. Para mim foi importante fazer essa aula para habilitados, porque eu tinha tirado a carteira e fiquei 5 anos sem dirigir, né? Daí eu adquiri meu primeiro carro, daí eu não tive dúvida e procurei a Claudete, a Gold, para fazer essas aulas. Ter trato psicológico, ela te dá atenção, ela é muito querida. Mas sair na rua, assim, no movimento, no vucu-vucu, era um trauma, assim, pra mim, porque eu tive muita facilidade com ela de aprender. Então, pra mim, assim, foi maravilhoso com ela, né? Vamos então aos ingredientes da nossa receita do pão de minuto. Eu tenho aqui 3 xícaras de farinha. Só pode ser farinha Maria Inês, né? Outra não pode ser. É essa que está aqui. Eu vou colocar aqui. Coloco imediatamente 2 colheres de açúcar que já está aqui. Vou colocar também 1 colher do nosso fermento. E eu lembro a vocês que tudo isso, gente, que eu compro, todos os meus insumos, eles são adquiridos na Rede Super. Eu tenho aqui um ovo, que eu vou quebrar aqui.
E esse ovo, como eu costumo dizer, é de uma galinha absolutamente muito feliz. Isso aí faz toda a diferença nos alimentos da gente. E eu tenho aqui uma xícara de leite, que eu não vou colocar toda. Eu vou colocar quase toda. E tenho aqui também 2 colheres de manteiga em ponto de pomada. Aí no início, porque a gente não quer sujar as mãos, a gente começa misturando assim. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que botar minhas 2 mãos aqui e aí vai ser uma loucura. Vamos então à confecção dos nossos pãezinhos. Eles podem ser maiores ou menores, dependendo do gosto de cada um. Eu vou fazer mais ou menos assim. Tá bom. Mais um chocolate. E mais esse último aqui com goiabada. Eu tenho aqui uma gema de ovo. Vou dar uma pincelada. Nossos bolinhos já estão prontos e agora eles vão para o forno, aquecido a 180 graus, por aproximadamente 35 minutos. E a gente tem que cuidar para ver, porque depende de cada forno. Vamos para o forno então? O Moinho Santa Maria, buscando atender a necessidade cada vez mais específicas, seja no uso doméstico, seja para os segmentos comerciais ou industriais de clientes das regiões sul e sudeste do Brasil. Consolidando o Moinho Santa Maria na preferência de regiões aonde atua, parceira de quem faz da farinha o seu dia a dia ou o seu trabalho. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Você sabe a importância de uma empresa de contabilidade para o seu dia a dia? A falta de gestão afeta e prejudica a sua saúde financeira, pessoal e empresarial. Controller, contabilidade e assessoria. Contabilidade de confiança. Rua Vale Machado 1034. Fone 55 3025 7756. Controller, contabilidade e assessoria.
habilitados, porque eu tinha tirado a carteira e fiquei 5 anos sem dirigir, né? Daí eu adquiri meu primeiro carro, daí eu não tive dúvida e procurei a Claudete, a Gold, para fazer essas aulas. Ter trato psicológico, ela te dá atenção, ela é muito querida. Mas sair na rua, assim, no movimento, no Vucu Vucu, era um trauma, assim, pra mim, porque eu tive muita facilidade com ela de aprender. Então, pra mim, assim, foi maravilhoso com ela, né? Bem-vindos ao segundo bloco do nosso fantástico programa Cucina Abondante. Eu tenho aqui a minha convidada de hoje, Marli Rigo, empresária, que vai degustar, juntamente com vocês, o nosso pão de minuto recheado. Marli, bem-vinda, uma alegria tê-la aqui conosco. E eu vou já à nossa primeira pergunta. Nós somos descendentes de imigrantes, no nosso caso italianos. Viemos ali para a Quarta Colônia, oriundos daquelas regiões do norte da Itália, e viemos com uma sede imensa de trabalho, de vencer, de realizar, de ajudar também um país novo, né? Tu achas que essa tua origem foi fundamental na tua atuação como empresária? Bom, primeiramente quero dizer, Cesare, que é uma alegria muito grande estar aqui e principalmente começar a falar das nossas origens. Sim. Porque toda a nossa história de vida, ela se inicia lá no berço materno. Claro. E eu tenho sempre muito orgulho de falar sobre as minhas origens, porque eu digo que eu nasci na Quarta Colônia, eu vim para a cidade, mas o interior nunca saiu de dentro de mim. Não sai. Então, eu tenho orgulho das minhas origens e tenho tanto, boas lembranças, e posso falar para as minhas filhas e para as atuais gerações como que a gente vivia naquela época. Claro que ainda acho que a geração depois de mim, mas que bom que a gente sabe como que era a nossa vida no interior. A gente sabe como era plantada a batatinha, a gente sabe como que era a produção de todos aqueles insumos que a gente se alimentava. Eu sempre falo que ter nascido numa família pobre não foi ruim, porque a gente nunca passou aquela necessidade básica, porque plantavam de tudo. Sim. Então, aquele mínimo necessário que a gente tinha para se alimentar. Eu sou filha de uma mãe costureira, que a mãe é a nossa heroína em todos os sentidos. A mãe Rosa Maffini e o meu pai Odone Rigo. Então eu sou de origem das duas lado, e tenho o da Lasta do lado da minha avó materna também. Então a gente entendeu que não precisa muito para ser feliz. Sim. A gente é uma família de 10 irmãos pobres. A mãe criou nós. Tem uma coisa que eu acho importante, eu vou te interromper. Pobre de dinheiro, mas não pobre de valores. Por isso que eu ia dizer, financeiramente sim, mas com valores. Sim. Os valores nossos, isso a gente carrega e a gente se orgulha disso. Algumas faltas que a gente pode ter tido na época, porque se pensava, outras famílias tinham mais, mas nós tínhamos origem, nós tínhamos valores familiares. Esse foi o nosso alicerce, Marli. Base familiar que a mãe nos deu, que encaminhou um a um. Eu saí de lá com 12 anos, saí de casa de fato com 12 anos, porque chegava, Cesare, naquela época que tu concluía o primário, tinha que sair para seguir estudando. Claro. Então, com 12 anos, fiquei um ano estudando no Ivorá. Depois, eu já fui para Silveira Martins, porque quando a minha irmã casou, já fui no enxoval dela, porque tinha que ser assim, um acolhendo o outro, claro, que estava encaminhado, ia encaminhando o outro. Mas a nossa origem, eu acho que realmente foi o que nos deu aquele impulsionamento, aquela vontade de tu ter as coisas. E eu sempre digo que eu nunca quis ter, mas eu sempre quis ser para as pessoas. Claro. Eu sempre quis ser
uma boa funcionária na empresa, que foi a primeira que me acolheu, porque quando eu saí de Silveira Martins, eu terminei o ginasial lá e vim para Santa Maria, já encaminhada pelo tio do seu Ilídio. O tio Celestino Biac foi Sim. o que me apresentou e disse: essa menina precisa trabalhar para seguir estudando. Com 16 anos. Tu imagina, César, que é uma menina, que eu era uma menina de 16 anos, mas eu já me sustentava. Eu vendia produtos de beleza em todo o interior a cavalo. Nos intervalos dos estudos, eu fazia a região de Três Mártires, linha 2, fazia depois até Colônias Novas, até o final. Eu fazia, depois quando nós tinha que ir a Val de Serra, eu fazia Val de Serra e voltava a estudar para a casa da minha irmã. Mas eu vinha para a casa da minha mãe, que é onde eu ficava, fazia minha campanha, que eu dizia. Eu era preposta, porque não tinha Sim. como eu ser uma representante. Claro. Aí quando eu vim para Santa Maria, eu não conhecia nada do comércio aqui. Conhecia a cidade, de vir com a minha mãe quando vinha costurar para as famílias. Eu cheguei a ficar 15 dias com a minha mãe, ela vinha costurar para as famílias, para os Nicoloso, para os Aitos Nicoloso, e eu vinha junto para cuidar do bebê pequeno, o último ano, e a mãe, e eu acompanhava aquilo. Minhas primas me levavam, tenho uma gratidão e um carinho muito grande pelas primas que já eram urbanas Sim. e que me levava no cinema, me levava tomar um sorvete. Então a gente aprendeu a conhecer algumas coisas, mas também já por outros que eram oriundos da nossa região. E depois porque Santa Maria foi povoada por silveirenses, né? Sim, porque foi Incrível. Povoada, porque os meus tios tinham o restaurante Tropical. Então eu convivia claro. Hoje lembranças de quando eu acompanhava na cozinha e depois então, César, não sei se eu já posso te falar sobre a minha trajetória. Sim. Porque eu estou muito orgulhosa de estar aqui contigo, que a gente tem uma amizade de onde a gente se encontra, parece que a gente cresceu juntos. É verdade, é verdade. Essa sensação que eu tenho. É que eu tenho também um relacionamento de muito tempo, de amizade com a tua irmã, né? Lógico. E com o Padre Enio também. Sim. Mais com a Terezinha, né? Ela Sim. me ajudou muito nos meus projetos lá em Silveira. Porque eu lembro que tu foi o primeiro secretário. Isso. Na primeira, quando Silveira Martins se emancipou. A primeira gestão desse governo, tu era o secretário lá. Sim, sim. Então, eu acho que essa nossa trajetória de amizade, ela tem as nossas raízes junto. Claro. Mas eu vim para Santa Maria com 16 anos e consegui o meu primeiro emprego com 16 anos. E eu trabalhei nessa única empresa, que é a Pampeira. Eu digo sempre que ela é a minha empresa mãe. Tenho tantas histórias boas para lembrar de lá. E quanta gente tu conheceste ali que sabia o caminho para agora. Meu Deus do céu, eu sempre digo que até hoje, na minha empresa, tem pessoas que me conheceram lá, trabalhando, Sim. e que sentem um orgulho de dizer: eu gostava de ti lá e quero te dar os parabéns porque hoje tu é empreendedora. E quando eu estava na presidência da CDL, então as pessoas que acreditaram no meu propósito desde quando eu era comerciária, e depois eu resolvi empreender por conta própria. Mas isso nada acontece por acaso. Eu sempre falo que a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente aprende quando a gente é criança, que a gente desenvolve, porque Deus, quando a gente nasce, Ele nos dá chaves. Sim. Tu ganha um molho de chaves. Isso eu captei numa homilia do Mano Padre Enio. Sim. Tu nasce e Deus te dá oportunidades, te dá umas chaves. E as portas, algumas se abrem, outras se fecham. E tu tem que descobrir os dons, para que tu é bom, no que tu vai ser melhor. Os talentos, né?
Vamos descobrir aquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu gosto de, que eu sou boa, que eu desenvolvo melhor. Porque ninguém é bom em tudo. Eu descobri que eu gostava mesmo de lidar com pessoas. Independente de estar lá do lado de dentro do balcão, atendendo um cliente que ia lá levar o carro na oficina, eu gostava de ir lá dentro na oficina acompanhar o cliente, ver como é que estava o serviço dele, até o acerto final, que a parte financeira era eu que acertava lá na Pampeiro. Eu gostava de entregar o carro 0 km quando o cliente pegava, e depois eu acompanhava todas as revisões, fazia aquele contato no pós-serviços. Eu tive uma carreira lá dentro da Pampeiro que eles me ensinaram a ser. Eles me oportunizaram eu saber fazer um contato com o cliente, se ele estava satisfeito com o nosso trabalho, se não estivesse, voltar. Então, eu acho que isso tudo oportunizou. E paralelo ao meu trabalho na Pampeiro, eu vendia roupa em casa. Eu tinha um trabalho paralelo. Eu nunca fiz uma coisa só. Eu trabalhava, não comprometia o meu horário de trabalho, mas eu queria mais, eu queria, não é ambicionar, mas eu também queria crescer, claro, profissionalmente. Sim. Ter minha casa própria, ter minhas coisas desde os 12 anos. E eu aprendi com a minha mãe, que foi costureira, eu amanhecia com ela na máquina, ajudando ela até a fazer a costurinha à mão. Então, desde os 12, 13 anos, eu fazia as minhas roupinhas. Eu confeccionava as minhas coisas. Aprendesse a modelagem já naquela época. Eu aprendi, ela nunca me ensinou corte, costura. Mas eu, de ajudar ela, de acompanhar, eu via como é que era feito. E aí eu, menina, e eu já estava estudando no Bom Conselho, em Silveira Martins, e eu não podia ter as roupinhas da moda ainda. Então eu comprava um tecido mais em conta e copiava um modelo e fazia a minha roupa. E comecei a gostar disso. Todo mundo achava lindo, certo? Então, claro. eu estava sempre, as pessoas diziam, mas que bonita que tu está. E eu muitas vezes nem queria dizer que era eu que tinha produzido aquela peça. Sim. Mas hoje eu sinto orgulho de contar isso. Claro. Que hoje na minha empresa, o meu hobby é ir lá pro ateliê. Se uma cliente tiver que, daqui 1 hora, estar com a barra daquela roupa pronta e eu não tenho a mão de obra disponível ali no momento, não tem importância. A Marli sabe, a Marli vai fazer daqui a pouquinho, pode passar daqui a pouco que vai estar pronto. É tão bom saber, poder conhecer como que as coisas são feitas. Claro. Então, eu tudo que eu aprendi na necessidade e na boa vontade só me fez eu me sentir orgulhosa hoje. Eu poderia dizer, não, eu não vou fazer, não, vamos procurar. Não, eu sei fazer, fica tranquilo, daqui a pouquinho está pronto. Marli, eu acho que tu experimentas uma sensação de plenitude que uma pessoa que recebeu uma herança não sente. Eu sinto essa plenitude, essa sensação. Isso é maravilhoso. De tu valorizar. Eu te dou os parabéns por isso. E eu amo o que eu faço e descobri que tu saber entender as pessoas, tu saber ouvir, porque efetivamente tu manter uma empresa em pé, hoje o empresário, ele é herói. E eu sempre digo, e já falei isso em alguns pronunciamentos, mesmo na minha posse, lá na presidência da CDL, que eu também me orgulho de continuar na diretoria lá, eu disse que os problemas, que as dores e os sabores do empresário, independente do tamanho, do porte, da economia, do poder econômico dessa empresa, as dores e os problemas são os mesmos. O pequeno tem problemas e o grande tem problemas também. Hoje, se manter com uma empresa saudável,
funcionando, atendendo e crescendo e tendo um nome a zelar é Heróis. E eu há 33 anos consegui constituir a minha empresa e posso ter orgulho de dizer que eu já tive 3 lojas, eu já sou investidora do Royal Plaza, hoje eu continuo só como acionista, tive loja lá, nós fomos os 4 primeiros desbravadores, eu fui uma das 4 lojas que abriram para poder começar o shopping, acreditei naquele grande projeto e nós estamos numa fase de comemoração também do aniversário de Santa Maria e Santa Maria é uma cidade acolhedora. Se tu souber abrir aquela porta que Deus está te dando, aquela oportunidade, aquela chave vai ser a virada de chave da tua vida. Certo. Então eu optei pelo comércio. E tô assim encantada de saber que tu sempre gostou da culinária. Certo. Então eu quero ter o orgulho de também degustar no momento oportuno, não só aqui como a gente estava nesse bate-papo, mas lá no teu restaurante da nossa terra. Muito bem a nossa terra lá. Eu sou lá um gerador de renda, um gerador de emprego. É um empresário. Eu sou um empresário, é sou respeitado um herói. hoje e estou dando oportunidade a uma classe de pessoas que eram totalmente, digamos, desprezadas. Que loucura. O meu núcleo principal é a Vila Brasília. Que loucura isso. Eu dou formação para todo aquele pessoal lá. Que loucura. E eu digo para eles que o dia mais feliz isso é humanizar. do meu mês é o dia que eu pago eles. Marli, mas deixa eu te convidar, olha aqui, ó. Daqui um pouquinho nós vamos encerrar o programa. Temos que provar o nosso Vai ser lógico. Pão de minuto. Esse pão de minuto era assim, a minha avó fazia. Olha, estamos nas origens. E tinha ali uma marmelada, alguma coisa, colocava ali dentro. Tá? Era mistura, né? Isso. Então, eu fiz especialmente para ti, fazendo uma lembrança dessas coisas, né? Eu quero que tu pegue, pode pegar com a mãozinha mesmo. Este aqui eu não sei qual é o... a gente parte ele assim, ó. Eu não sei o que ele tem dentro. Pois é, isso que eu quero que tu eu acho que vai ter marmelada. Como é que tu... É assim... Isso. E aí, ó, tu dá uma provadinha. Este aqui tem um jeitinho de chocolate, de não sei o que. Marmelada mesmo. Então tá. Ele não é muito enjoativo, não é muito doce. E prova com a cirilinha. Que a cirilinha, eu digo assim, ó. Tem gosto, sabor, né? Cheiro de infância. Nós todos fomos marcados. Cheiro de saudade. É a gente reviver a nossa infância com a cirilinha. Meus amigos, então nós encerramos aqui mais um Cutina Abondante. Eu agradeço do fundo do meu coração. Hoje não foi uma simples entrevista, foi uma experiência que eu tive maravilhosa contigo, de volta ao passado e de amor. Muito obrigado. Eu adorei. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão adorar te conhecer um pouquinho mais. E o convite fica para visitar lá na loja, lá Marli. Ai, que amor. Muito obrigada. Adorei. Até o próximo programa.